coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Justo para sempre, fiel. Boa noite, Rose. Já? Boa noite, Jacira. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é digno de toda a glória, toda a honra. E o louvor seja dado somente prestado a Jesus Cristo, né? Louvamos a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, né? Por ter nos livrado do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, do roubo, do furto, ter nos livrado do laço do passarinheiro. Glorificamos o nome do Senhor por Ele ter enviado recursos para botarmos alimentos em nossas mesas, por ter livrado e guardado os nossos debaixo das suas asas, né? Louvamos o nome do Senhor Jesus pelo sacrifício feito naquela cruz, pois somente Ele é digno de todo louvor, né? Que concluímos pela infinita misericórdia mais um dia, né? Tivemos a oportunidade de ser participantes da glória, da graça e da misericórdia de Deus, de levarmos um alimento, né? Uma palavra, uma roupa, né? Uma água, um suco, uma máscara. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele só reconhece aleluia, essas atitudes como a religiosidade, né? Porque Ele fala: eu tive fome, não me deste de comer. Estive com frio e não me deste o que me vestir. Estive preso, não foste me visitar. E é a situação que nossos amados irmãos se encontram, né? Porque verdadeiramente Jesus Cristo, Ele não veio para nos ensinar a respeito do amor. Ele veio testemunhar que o amor existe. Que o amor de Deus se fez carne. Porque Ele diz no livro de Coríntios que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O amor é benigno. Este é o verdadeiro evangelho, né? Que o nosso Deus, a sua palavra, a sua voz, testemunhada pelo seu Filho amado, diz que devemos amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós excluímos a metade dos mandamentos da lei. Quando nós amamos o próximo, nós excluímos a outra metade dos mandamentos de Deus. Porque quando você ama a Deus, você dá graças a Deus por tudo. Quando você ama a Deus, você não busca outros deuses. Quando você ama a Deus, você reconhece a grandeza do Deus, Criador de todas as coisas, e reconhece que nós somos fracos, somos completamente dependentes dele. Quando você ama a Deus, você segue os conselhos, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, guarda os seus conselhos, as suas palavras na tábua do seu coração, aleluia, como diz no livro do salmista. Quando você ama a Deus, aleluia, você não nega a Deus aquilo que é seu por direito, porque nós éramos desgarrados, nós éramos cativos, e Ele, por um preço de sangue, nos comprou. Ele poderia tomar posse, mas Ele verdadeiramente, Ele nos deu a oportunidade de escolha. Mas todos nós estamos vendo que não há outro caminho, a não ser o caminho conduzido pelo seu Filho amado, que é o caminho da verdade, ao qual o amor, a expressão do amor encarnado, vem nos deixando um testemunho que Ele sofreu, Ele nos perdoa, pois a misericórdia de Deus se renova a cada instante.
A cada manhã. Ele nos tolera. Ele finge que acredita nas nossas mentiras. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmão Wilson. Boa noite. Louva a Deus pela sua vida, meu irmão. Porque o amor de Deus é a expressão que, quando nós aprendemos verdadeiramente o significado da palavra amor, nós estamos preparados para construir uma família. Porque quando eu descobri o que é verdadeiramente o amor, eu aprendi que a minha vida tem que ficar entregue nas mãos do Senhor. Porque se eu me desgarrar dos caminhos do Senhor Jesus, eu completamente perdido estou. Quando eu aprendi o que é o amor, eu a cada dia mais eu venho mais ficando agraciado pelas atitudes da minha disjuntora. Quando eu vou descobrindo o que é o amor, eu vou reconhecendo os valores, aleluia, que ela tem e vou esquecendo as limitações que ela tem. Quando eu vou descobrindo verdadeiramente o sentido da palavra amor, que é Cristo Jesus, o Verbo encarnado, eu verdadeiramente vou entendendo, aleluia, que ela é o complemento, se tornaremos um só, pois nas minhas limitações eu me faço forte porque eu tenho uma disjuntora, eu tenho uma companheira, tenho uma amiga, né? E isso tudo vem, a verdade, através do amor. E cada vez mais eu vou acreditando, aleluia, na palavra, aleluia, encarnada, no verbo, no amor. Porque verdadeiramente o mundo só nos oferece rancores. O mundo só nos oferece tristeza, decepções. O mundo só nos oferece machucados, cicatrizes. E o amor só nos dá, aleluia, o remédio, o antídoto para cicatrizar a ferida da alma. E por isso que eu vou aprendendo com Deus, pela sua infinita misericórdia, o sentido do amor. Quando eu chego no meio da rua, eu vejo meus irmãos e eles não me conhecem, eu não os conheço. E o reconhecimento, a gratidão, é porque Deus os ama. Eles reconhecem que tudo é proveniente de Deus, pois do ser humano nenhum, nada do que o ser humano possa vir a fazer ou faz é agradável, porque a perfeição está no amor de Deus, pois ele amou o mundo antes de todas as coisas, pois antes da criação ele já havia enviado o seu Filho para o propósito de ele sofrer naquela cruz do Calvário, para nos dar a premissa, ou seja, nos ofertar o melhor de tudo dessa vida, que é o amor. Porque o amor verdadeiramente, você encontra a paz. Porque através do amor verdadeiramente, aleluia, você consegue adquirir a paz. Você adquirindo a paz, você consegue pensar. Você pensando, você começa a ouvir. Você ouvindo, o seu coração vai se purificando. E o coração do homem que é enganoso vai se transformando em um novo coração. E assim nós começamos a não enxergar, mas sim ouvir a palavra da verdade. Qual é a palavra? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Pois eu sou o caminho é a vida, e a vida com abundância. Abundância de quê? De riquezas? Não, pois o ouro, a prata, aleluia, o ferro, as moedas de prata, tudo isso o fogo consome. Aleluia, a casa, mesmo não sendo de madeira, o fogo consome. Aleluia, tudo isso vira pó, vira cinza. A Bíblia diz que viemos nu e nu retornaremos, mas com um aprendizado verdadeiro do sentido da vida, que é amar. Amar o Deus, Criador de todas as coisas, e amar o nosso próximo. Assim, cada dia mais nós vamos, aleluia, se libertando. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, Eliane e Cristina. Porque verdadeiramente o sentido da vida, irmãos, é para nós aprendermos. Para nós prendermos e purificarmos o nosso coração. Como eu venho falando nos vídeos anteriores, a palavra do Senhor diz que só entrará no reino do céu aquele que for puro de mão limpa e coração contrito, coração sincero, coração verdadeiro. Aleluia. Não adianta, pois o Espírito de Deus, ele sonda todos os nossos corações. Antes mesmo da palavra ser pronunciada em nossos lábios, ele já sondou a intenção do nosso coração. E verdadeiramente podemos enganar ao homem,
podemos enganar as instituições, podemos enganar no relacionamento, mas não enganamos a Deus. Porque verdadeiramente o sentido do evangelho não é este que estão propagando por aí, que falam, mas a Bíblia vem nos advertindo. Tanto isso que Deus me deu uma palavra que se encontra no livro de Hebreus. A carta, aleluia, que Paulo, aleluia, direcionou aos Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 6, aleluia. Como falei no vídeo anterior, todas as coisas, aleluia, é necessário acontecer. E Deus, ele vem nos preparando, aleluia, para tudo isso, né? E a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade. A verdade está embutida, aleluia, está no profundo, no oculto. E Deus, ele nos dá a sua palavra, pois ele fala assim, sim, não, não. E ele nos garante, pois ele é fiel. Ele não é homem para que minta, ele é filho do homem para que volte atrás na sua promessa. Mas a promessa foi dada aqui, chegaram num tempo que as suas palavras serão reveladas, aleluia, aos seus santos. Ou seja, aqueles que tomam posse, aleluia, do seu amor. Todos aqueles que tomam posse, aleluia, do sacrifício do amor. Porque o pastor, como diz a Bíblia, aleluia, eu posso estar como um pastor, mas o único pastor que eu reconheço e a palavra me direciona é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia. Porque verdadeiramente o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ainda não me foi dado essa oportunidade de externar, oferecer a minha vida por amor a alguém. Mas eu aprendo que verdadeiramente este é o caminho do evangelho. No livro de Hebreus, capítulo 6, Deus vem nos, aleluias, advertindo, aleluia, nos exortando de todos os caminhos tortuosos que o inimigo, a contraponto, vem tentando nos levar por um caminho de uma doutrina humana, irmãos. E muitos, aleluia, estão no sono da indolência. Muitos não querem enxergar. Mas a palavra do Senhor diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, que diz assim, portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, aleluias, prossigamos adiante até a perfeição, não lançando novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e das imposições de mãos e da ressurreição dos mortos, aleluias, e do juízo eterno. E isto faremos, aleluia, se Deus o permitir, porque é impossível, aleluia, os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, qual o dom? Do amor, aleluia, e foram feitos participantes do Espírito Santo. Deste modo, aleluia, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro, e cairão, aleluia, e sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a ele crucificam de novo o Filho de Deus, vão expor-lo, aleluias, ao ridículo de ser crucificado novamente. Louvado seja o nome do Senhor. O que a palavra do Senhor vem nos, aleluias, alertando, nos expondo a respeito da apostasia, meu irmão. A apostasia é o que nós, aleluias, estamos vivenciando nos dias de hoje. Pois é lícito. Todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram criadas por Deus. Tanto potestades, quanto principado, quanto as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Ou seja, as coisas que existem e os desejos nos nossos corações que serão realizados, materializados, se for assim a vontade de Deus. Pois verdadeiramente, aleluias, o nosso Senhor, ele nos fala, aleluias, o querer, a vontade pode até ser do homem, mas o efetuar, aleluia, só sai, aleluia, só se realiza através da minha palavra. E Deus está falando aqui a respeito da doutrina ao qual Cristo, aleluia, participou. Aleluia, doutrina essa, aleluia, do Velho Testamento. Doutrina essa, louvado seja o nome do Senhor, da lei. Aleluia. E prossigamos adiante, olha isso. Tem uma vírgula, prossigamos adiante até a perfeição. Ou seja, meu irmão, tem um ponto e tem uma vírgula.
Louvado seja o nome do Senhor. Tem um divisor de águas, meu irmão. Porque verdadeiramente a palavra do Senhor diz que não devemos voltar, ou seja, não seremos lançados novamente o fundamento do arrependimento e de obras mortas, e de fé em fé, aleluias, em Deus, e da doutrina do batismo, louvado seja o nome do Senhor. A doutrina do batismo é que não é necessário mais, irmãos, pasmem, a palavra de Deus diz isso, que não devemos mais voltar à doutrina do batismo. Não é necessário se lavar, pois já fomos lavados e remidos pelo sangue, aleluia, do Cordeiro. Meu irmão, se você tentar um outro caminho, você está inviabilizando o sacrifício de Jesus Cristo. Se você fizer uma outra tentativa a não ser o caminho, aleluia, que nos leva, aleluia, ao santíssimo, aleluia, sacrifício do Calvário, aleluia, porque a cruz simplesmente é um símbolo. A cruz, na sua totalidade, é a cruz e o Filho de Deus ali crucificado, porque senão se tornará somente um crucifixo. Não tem sentido. E a palavra do Senhor diz que as imposições de mãos, eu lhe abençoo, eu lhe dou. Meu irmão, isso aí ficou no Velho Testamento, meu irmão. Mas cada um com a sua doutrina. Nós estamos aqui para, aleluias, condenar, aleluias, o ato de cada um. Cada um vai prestar conta dos seus atos. Simplesmente estamos expondo a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E muito menos, aleluias, na doutrina, aleluias, da ressurreição dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque verdadeiramente, aleluias, a palavra do Senhor diz, aquele que provaram, aleluias, a boa palavra de Deus, aleluias, não vai querer comer outra coisa qualquer, aleluias, porque o virtude do mundo vidouro, aleluias, é o que? É o que Deus tem nos oferecer, o fruto do Espírito, é melhor do que qualquer, aleluia, chave, é melhor do que qualquer, aleluia, casa, carro, louvado seja o nome do Senhor, porque se você adquirir algo, e se você não tiver a plena paz para usufruir, nada adianta. Se você pedir um casamento, uma família, se não imperar a paz, o amor de Deus, não adianta que não será uma família, simplesmente, aleluia, será uma fachada. O que eu entendo com isso, meu irmão? Porque falando de casamento, louvado seja o nome do Senhor, aqui no livro de, aleluia, Colossenses, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 2, aleluia, diz assim, no verso, aleluias, 13. Quando vós estavas mortos, aleluias, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Ou seja, fomos vivificados juntamente com ele, perdoando a todas as ofensas. Olha isso. Não precisou mais de quê? Do batismo. Se nós formos relatar a Bíblia do princípio da igreja, aleluias, que começa em Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo Jesus, que começou, aleluias, no livro de Atos dos Apóstolos, aleluias, nós vemos que, aleluias, que ele nos vivificou juntamente com ele, aqueles que creem. Porque no livro de Romanos, capítulo 10, diz que só a boca você confessar, você crê, aleluia, em seu coração, houver sinceridade, e confessar que Jesus Cristo veio, aleluia, em forma humana, que ele morreu e ao terceiro dia foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, esse herdará a salvação, meu irmão. Basta somente isso, você confessar com os seus lábios, aleluias. É muito importante isso, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas das pessoas que, aleluias, falam, aleluias, eu aceitei Jesus, eu fui lá na frente, o pastor orou pela minha vida. Olha os rudimentos. Não se engane por imposição de mãos, tem que confessar, aleluias, que o Senhor Jesus Cristo, que há somente um Deus uno, aleluia, Criador de todas as coisas, ao qual o próprio Cristo Jesus, somente o Pai que está no céu, seja dada toda a glória, toda a honra, aleluia, e o louvor. Mas espera aí, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, falou, meu filho comeu com prazo, pois ele cumpriu todos os ritos, ele cumpriu e não me negou, ele tem um coração crito, ele foi dado, aleluia, não foi dado a vaidade, a ele seja prestado louvor, o reconhecimento, olha isso,
reconhecimento, aleluia, mas a glória, aleluia, é ao Deus Pai, levantando as mãos, aleluia, e glorificando o nosso Pai, aleluia, o nome, aleluia, do Eterno, louvado seja o nome do Senhor, porque havendo riscado a cédula, olha isso, a cédula, ou seja, aleluia, a liberdade que Satanás tinha, irmãos, para nos cobrar, nos apontar, a cédula foi riscada, ele não tem mais o direito, aleluias, porque Jesus Cristo, ele falou, opa, para aí, quem responde por ele sou eu, quem responde por ela sou eu. Ah, mas ela está fazendo isso, não se meta. Ah, ele está fazendo isso, não te interessa. Eu, todo aquele ao qual o meu Pai trouxer a mim, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, este eu, o Senhor Jesus Cristo, Nazareno, aleluia, Yahshua Mashiach, ele fala, eu garanto a salvação. Meu irmão, é muito forte esse negócio. Olha isso, irmã Rose, aleluias. E contra nós, aleluias, que era contra nós, na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós. Ou seja, as acusações ele tirou. Ninguém tem um direito. Por isso que ele fala aos seus servos, Jesus Cristo, como pode vós querer tirar um cisco dos olhos do seu irmão, se você tem um argueiro, seu miserável, seu pecador? Aí sim, por quê? Porque quando nós oramos, Pai nosso que seja no céu, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu, perdoe nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe primeiro a minha, como nós perdoamos os nossos devedores. Como é que você quer que eu perdoe a sua se eu faço justiça, aleluia, você apontando o pecado do seu irmão? Se eu for cobrar o seu irmão, eu vou cobrar de ti também. Por isso que o Senhor fala, então a liturgia, hoje em dia os rudimentos do homem, meu irmão, nada serve, aleluia, e tirou de meio de nós, através do quê? Cravando-a na cruz. Versículo, aleluia, 13 do livro de Colossenses, capítulo 2, despojando os principados e potestade, ou despojando, ou seja, tirando os apontadores, o demônio, potestade e principado, despojando, ou seja, vocês, não mandem nada, vocês não tem que se meter em nada, aleluias. Ele expôs, aleluias, os expôs publicamente, e ele triunfou em si mesmo. Versículo 16, Rose, escuta isso, versículo 16 do livro de Colossenses, minha irmã. Portanto, ninguém vos julgue pelo seu comer, ninguém te julgue pelo seu beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos teus sábados, que são as sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade, aleluia, e culto aos anjos, envolver-se, aleluia, em coisas que não viu, estando de balde, inchado, aleluia, com a sua carnal compreensão. Olha isso, ninguém pode julgar a ninguém, porque estão de balde, aleluia, envolvidos, aleluia, debaixo da sua carnal compreensão. Ou seja, o homem não sabe o que diz e nem muito menos o que fala, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E é a própria palavra de Jesus Cristo. Mas as pessoas não querem entender, querem, aleluia, ser participante dos ritos, aleluia, ao qual o Senhor fala, não entra mais nessa. Louvado seja o nome do Senhor. Não acredite mais nisso. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Logo, olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado a palavra, que não recebeste, não receba, e outro evangelho que não os abrace, com razão, aleluia, o sofrereis. Louvado seja o nome do Senhor. Olha isso. Mas hoje em dia, a mente do ser humano está cauterizada.
A mente do ser humano está cauterizada. E o Senhor vem falando, louvado seja o nome do Senhor. Olha as apostasias, aleluias. Não volte aos rudimentos, aleluias, do arrependimento das obras mortas. Das obras mortas. E da fé em Deus, continuai e prossigai, aleluias, para alcançar a perfeição. E não, aleluias, volte, aleluias, a doutrina do batismo. Por quê? Porque nós lemos aqui, porque o batismo foi o banho do sangue do Cordeiro. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Érica Moura. O batismo, louvado seja o nome do Senhor, foi o sangue do Cordeiro. Desde o momento que nós confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador, que há somente um Deus, nós estamos limpos. Limpos. Diz o nosso Senhor. E diz, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, a não ser o da cruz, que não nos, aleluia, não temos pregado, não recebei outro espírito, que não recebesse, aleluias, ou outro evangelho não abraces, aleluias. Ou seja, se alguém vier na sua casa lhe propagar um outro evangelho de doutrina, aleluias, do ser humano, aleluias, conduzido pelo inimigo, por Satanás, não aceita. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor se fez tudo consumado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela fez tudo consumado. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos dá, aleluias, a seguinte afirmação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos, aleluias, nós éramos casados, pois a aliança, a primeira aliança, nos deu um comprometimento. Com quem? Com o Filho de Deus. A promessa. O Filho de Deus veio. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele veio, cumpriu todos os ritos da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Morreu. Nós se tornamos viúvos. Viúvo nós estamos, aleluias, nós não devemos nada. Por quê? Porque viúva de filho órfão, aleluias. Hoje nós somos muito bem casados. Com quem? Com Jesus Cristo. Prova isso dentro da palavra, pastor Alexandre. No livro de 2 Coríntios, capítulo, aleluias, 11, diz assim, a palavra do Senhor. Se lembra da viúva, aleluia, de Naim? Olha o contexto. Não tem como ir num contexto, irmão, só um pedacinho. Isso aí é pretexto para entrar na heresia. Tem que vir, ó, comendo tudo. Porque senão muitos irmãos vão continuar sendo enganados. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, diácono Carlos Eduardo. Diz assim no 2º livro de Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, como bem seja, capítulo 11. Quisera eu, aleluias, que suportasses uns aos outros. Na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo Jesus. Olha isso. Meu irmão, como que você vai se tornar uma virgem? A mesma, aleluia, pergunta que o Senhor fez a Nicodemo. Que Nicodemo respondeu malcriadosamente a Jesus. Como pode eu, velho, aleluia, nascer de novo? Como pode eu, velho, se tornar uma virgem? Como? Louvado seja o nome do Senhor. A resposta está no livro de Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, aleluias, capítulo 7. Aleluias, ao qual nós morremos em Cristo. Nascemos nova criatura. Bebezinho. Alcançamos a maioridade. Aleluias. 11 anos de idade. Vem o que? A mocidade, né? O tempo das mulheres de menstruação, não é isso? Ele fala assim, não sejam mais meninos. Por quê? Porque tem um comprometimento, tem um compromisso.
aleluia, e não volte aos rudimentos antigos. Não caia em doutrinas, não caia em papo de conversa fiada. Aleluia, que nem Satanás enrolou quem? Eva. Por quê? Porque vocês têm um compromisso com quem? Com o Filho do Deus Altíssimo, o nosso noivo. E nós temos que se apresentar como virgens e adornados, meus irmãos. Virgem e adornado, Carlos Eduardo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 7, diz assim, a respeito da lei e do pecado. Olha quando Jesus Cristo bateu o martelo e falou assim, meus irmãos, não caiam mais nesse papo aí não. Não caiam nessas doutrinas do homem satânico aí não, irmão. Porque não é o homem, a nossa batalha é espiritual. Mas o homem se deixou levar por ventos de doutrinas de demônio, meu irmão. Porque diz assim, não sabeis, irmãos, porque falo com os que sabem a lei. Nós sabemos a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele faz o quê? Ele vive. A lei tem domínio, irmão Érica, sobre o homem, sobre nós, enquanto nós vivemos. Mas só que nós temos uma morte. A morte de quê? De cruz. Nós morremos em Cristo Jesus e ressuscitamos. A Bíblia diz que nós só teremos uma morte, a qual a velha criatura renasceu, uma nova criatura. Não devemos mais nada à lei. Amém? Porque a mulher, olha isso, que está sujeita ao marido, a mulher que está sujeita ao marido, faz um raciocínio. No livro de Oséias, o Senhor nosso Deus, ele falou para o seu filho, tá vendo aquela prostituta, né? Porque nós éramos pecadores, de uma maneira litúrgica, tá? De uma maneira figurativa, tá, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, né? A mulher é prostituta, tome ela como sua esposa. Quem? Jesus. E a mulher, ela saiu novamente para se prostituir. Aí o Deus falou assim, dá mais uma oportunidade a ela, mas é a última. Vá, mulher. Pecou? Tá bom, mas agora vá e não peques mais. Meu Deus, é muito profundo isso. Não tem como pegar um negocinho e abrir a boquinha e botar colezinha. Aí os irmãos vão ficar mastigando, amém? Amém. Não, não é amém nada. Não é amém nada. Acabou o tempo de meninice. Jesus está à porta. Agora chegou a hora, de nós se fortalecermos espírito. Versículo 2 do capítulo 7 de Romanos. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, ela está ligada a quem? A lei. Olha isso. Ele era nosso marido. Nós éramos mulher dele, prostituta, porque nós vivíamos no mundo. Amém? O nosso marido morreu. Então nós não estamos mais sujeitos, ligados ao nosso marido que morreu. Né? Então, olha só o que diz aqui. Porque a mulher, aleluia, está sujeita ao marido enquanto ele vive. Mas o nosso marido morreu. Mas para desmoralizar o Satanás, o cão, ele vive. Ele vive. Ele vive eternamente. E esta ali, ligada pela lei, a mulher. Mas o marido morreu. Né? Jesus o Nazareno, filho de Maria, morreu. A mulher está livre, ou seja, nós estamos descompromissados. Quem quer casar com Jesus? Quem aceita Jesus como seu marido? Aleluias, eu. Olha isso. Aí renascemos juntamente com o marido. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz no versículo 3, do capítulo 7 de Romanos. Assim, vivendo o marido, aleluias, será, aleluia, chamada ela de adúltera. Amém? Amém. Se for de outro varão, não poderíamos ter outro varão, mas o nosso marido morreu, o carpinteiro. Mas o Filho do Deus Altíssimo, o sumo sacerdote, o príncipe da paz, louvado seja o nome do Senhor, ele está vivo. E ele quer nos quer, aleluia, fazer uma nova aliança conosco. Qual aliança? Da graça. Qual a aliança da misericórdia? Ele quer nos assumir, ele quer nos dar um bom nome, ele quer, aleluia, constituir uma família, irmã Érica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o morto, o marido, livre da lei, olha isso, livre da lei, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus irrevogável, meus irmãos. Não tem como distorcer. Não tem como distorcer.
Mas o marido morto, livre da lei, ou seja, os rudimentos de Levítico, os rudimentos, aleluias, todos eles que os homens tentam introduzir novamente para a igreja, não é de Deus, meu irmão. Aleluias. É querendo, os homens querendo ou não querendo, mas aí está escrito aqui. Aí você vai trazer Malaquias 3:10. Para. Não vou entrar nessa fonte não, tá? Mas pode parar. A palavra do Senhor diz que de bom grado, porque Deus me abençoa, eu serei abençoador. De bom grado, não por imposição ou obrigatoriedade. Senão pode chutar que é macumba. Não é de Deus. Então deixar quieto isso, né? Vamos entrar nesse detalhe aí não. De tal maneira que não será adúltera, aleluia, se for de outro marido. Por quê? Porque ele morreu. Então viúva, olha isso. A viúva, se lembra da viúva de Naim? Olha o mistério. Né? E ela tinha um filho, ou seja, nossa família, meu irmão. E ali a mulher, a prostituta de Oséias, também tinha filhos. Ou seja, nossa família, meus irmãos. E ele quer nos assumir por uma totalidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que ele fala. Vem você e toda a sua família, todos os seus filhos, eu vou assumir todos eles. E todo aquele que o Pai me der na minha mão, nenhum deles eu perderei. Simples assim. Olha o Evangelho. Por isso que o Evangelho de cruz é loucura. Irmã Janete, missionária, a paz do Senhor Jesus, minha amada. Por isso que o Evangelho de cruz é loucura para o mundo. Porque falar, não pode ser isso. É melhor ter aleluias, eu como um pastorzão e todo mundo submisso. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, o véu rasgou. E quem está lá dentro? Recebendo as orações do justo, nossas orações, o sumo sacerdote. E as orações subirá até o templo da glória, até o altar do Senhor, do Deus Altíssimo, em forma de quê? De fumaça. A oração do justo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 7 de Romanos, verso 4. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos, olha isso, para a lei. Quem diz? A palavra de Deus, tá, irmão? Pelo corpo de Cristo, olha isso, para que sejas de outro, ou seja, daquele que ressuscitou dos mortos. Tá entendendo? Alguém tá entendendo aí? Tá acompanhando? Dá um glória aí, dá um aleluia aí, se tá acompanhando. Aleluias. Porque enquanto nós estávamos na carne, na prostituição, as paixões do pecado, que são, aleluias, pela lei, operavam em nós. E nenhum membro produzindo fruto para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora, estamos livres da lei. Meu irmão, olha quantos, bem claro, lei, aleluias. Não precisa mais fazer menção, reunir os irmãos, faça menção, coma isso, coma aquilo, fazendo menção. Irmãos, faça menção do meu sacrifício, porque ninguém esquece, porque a Bíblia diz, aquele que usufruiu, comeu, bebeu das coisas espirituais, o prazer, o gozo, a alegria, a mansidão, a temperança do fruto do Espírito, vai se esquecer do noivo maravilhoso desse? Aqueles que sabem as providências que o noivo, aleluias, traz para nós. Tu vai procurar se prostituir novamente. Se lembra que eu comecei no começo do vídeo falando a respeito do amor? É justamente o que o amor vem nos oferecer. Eu entro com providência. Eu te defendo. Eu rogo ao Pai ao seu favor. Eu paguei as suas dívidas. Eu te dou uma roupa nova. Eu saro as suas feridas. Eu te curo. Eu te liberto. Eu te amo. Você vai me trair?
com a lei, mais claro do que a neve, meu irmão. Agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Retidos. Para que sirvamos em novidade de espírito. E não, aleluias, na velhice da letra, sabedoria humana. Glória. Aí no versículo 7 diz assim: que diremos, pois? O que nós vamos falar? É a lei pecado? Deus não estabeleceu. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. Olha isso. Meu irmão, só vai conhecer o pecado se você olhar para a lei. Ah, posso todas as coisas? Não, irmão. É que nem eu falei. Tu tem um marido maravilhoso. Jesus é bonito, é cheiroso, é limpinho. Olha isso. Supre todas as nossas carências. Nos consola, nos abraça, limpa o nosso, aleluia, nossas lágrimas, eles acolhem. Louvado seja o nome do Senhor. Tu vai lá na rua, na imundície lá, meu irmão. É isso que ele está falando. Como? Tu vai lá querer conhecer o quê? Ficar o negócio lá fora tá estreito. É que nem a arca de Noé, meu irmão. Fazendo uma analogia. A arca de Noé, do lado de fora só tem dilúvio. Você vai lá no pecado, lá na lei? Não. Mas do lado de dentro tem cobra, tem muitos animais peçonhentos, pode te picar, pode te trair, pode te caluniar, te defamar, te agredir. Mas fica dentro. Por quê? Porque está betumada por fora, meu irmão. Olha isso, está betumada a arca por fora, a porta foi fechada de fora para dentro. Meu irmão, tu não precisa nem fazer esforço. Simplesmente tome posse. Glória a Deus. Por quê? Porque se você for fazer algum esforço, o Espírito de Deus vai ficar chateado. E a palavra do Senhor diz: ai daquele que cair na mão de Deus vivo, que contemplar o meu espírito. Por quê? Pô, o Espírito Santo trabalhou tanto. Nem isso. Ele trabalhou tanto nos cercando com a sua graça, nos ajudando, né? Não tirou nem hora extra, nem cochilou, ele ficou de plantão a vida toda nos acolhendo. Aí quando nós encontramos o amor da nossa vida, é justo? Será que é muito difícil nós amarmos o nosso noivo? Aí ele fala: é muito esforço, eu só quero que ame o meu pai porque ele é bom, a beça. Ele é bom. E me respeite. Olha isso. Glorifico o meu pai que ele é bom. Ele é dono de tudo. E respeite o meu sacrifício que eu fiz por você. É simples assim. É simples. E é difícil. É muito difícil isso. É, né? É muito trabalhoso. Tu tá em tudo. Tu vai fazer o que lá fora? Voltar para a lei? Porque a palavra do Senhor diz bem claro, irmã Érica. Vocês não recebem porque pedes maus. E a palavra do Senhor nos ensina até como adorar a Deus. O Senhor Jesus Cristo falou assim, quando o cego ia se prostrar, ele para. A mulher ia se prostrar, ele para. Olha isso. O Pai que é dono de toda a glória. Mas se vocês quiserem me reconhecer como um Salvador, o Pai permitiu. Mas ele não divide a honra dele com ninguém. É simples assim. A glória. Adorarás somente o Senhor seu Deus. Satanás tentou. E Jesus falou: não. Adorar somente o Senhor seu Deus. Adoração. Ele é digno de toda adoração, de toda glória. Mas louvaremos o nome santo do Senhor
Porque ele cumpriu tudo aquilo que o Pai designou a ele. Olha a diferença. Olha a diferença. Né? Então, a palavra do Senhor diz que quando nós fazemos esse estudo, reconhecemos, assumimos um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, mas ele diz, ó, sim, sim, não, não. Não quer casar comigo? Não quer um compromisso? Tranquilo, pode ir. Mas se vai assumir um compromisso, é só comigo. Se você quer assumir um compromisso comigo, Jacira, vamos pra rua, vamos se expor. Isso é o compromisso. E eu vou aprendendo com Jesus Cristo. Né? E ele fala, amar ao próximo como você gostaria de ser amado. Então eu vou aprendendo, se eu amo ele dessa forma, eu quero que ser amado também pela Jacira dessa forma, pelos meus irmãos também da mesma forma. Né? Aleluias. Que diz assim, porquanto sem a lei o pecado estava morto. Assim que eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, olha isso, o pecado reviveu e eu morri, porque o salário do pecado é a morte. E o mandamento que achei era para a vida, para mim resultou na morte. Ou seja, todo aquele que, aleluias, viver na lei, vai morrer. E o Senhor mesmo fala, olha só, não tire um ponto nem acrescente uma vírgula, vai ter que cumprir tudo. Ter que cumprir tudo, quer viver na lei? Cumpra. Mas ele fala que ninguém consegue. Por quê? Por isso que foi dado toda a glória. O céu e a terra se reverenciaram a Jesus Cristo, porque ninguém conseguiu. E ele cumpriu. Ele cumpriu. Como diz no livro de Salmo 24, quem entra lá no lugar santo? É ele, o Rei da Glória. Aleluia. Aquele que é limpo de mão, puro de coração, aquele que não é dado à vaidade. Vaidade. Ou seja, ele poderia ficar de patrão aqui, né? Ele poderia vir num templo, né? Aí a religiosidade queria isso. Jesus, manda os seus anjos vir pra cá, vão mandar em tudo. Aí ele, não. Aquele que quiser ser o maior... Irmã Érica, olha esse mistério. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Minha obrigação não é que eu queira ser. É de ser servo, escravo, trabalhador. E Jesus falou que ele não negará fora, jogará fora nenhum daqueles que vier a ele, não, que o Pai trouxer, não. Ou, eu creio, eu acredito que até o momento que o Senhor Jesus Cristo vir buscar o meu espírito, a minha alma, eu estarei pronto. Isso é fé. Isso é fé. Exatamente. Deus não divide a honra dele com ninguém, né? E olha só que interessante. Jesus falou, ninguém vem ao Pai. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Eu que intercedo por vocês. Não há outro. Aí hoje em dia eu falo, parece que as pessoas perguntam assim, ô pastor Alexandre, ora por mim. Meu irmão, eu não posso orar por você. Eu quando eu termino, eu me prostro, como a Bíblia manda, não sejamos como hipócritas. Se o Deus é santo, você vai ter intimidade com Deus? Para, né? Ninguém nunca nem viu. Tem intimidade? Tá bom. Pensa que me engana que eu finjo que eu acredito. Então, para a gente se elevar até o trono da graça, até o nosso Altíssimo, através das petições que o Espírito de Cristo Jesus, o Espírito Santo, leva até o Pai, nós temos no mínimo de obrigação de se humilhar, se prostrar. Não falar, ó, Deus, atende aí, pode falar o que for, palavras vazias, irmãos. Porque a reverência, a glória de Deus. De maneira que a lei, na verdade, é santa. Os mandamentos santos, justo, bom. Logo, o que é bom tornou-se-me em morte. Deus não estabeleceu, mas sim o pecado para mostrar-nos como somos pecadores, pelo bem que me operou a morte, para que o pecado
pelo mandamento fosse feito excessivamente maligno, porquanto sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. A lei é espiritual. Olha isso. A lei é totalmente por Deus e de Deus. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido, sujeito ao pecado. Por quê? Porque é a causa da queda de Adão. Porque o que eu faço, não aprovo. E o que eu quero, isso não faço. Antes faço o que me aborreço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa, de maneira que já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, ou seja, em minha carne, não habita nenhum, aleluias, porque o querer está em mim, mas não consigo efetuar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço mais o meu pecado, que habita em mim. Acho então que a lei em mim, que mal está em mim, quando quero fazer o bem. Aleluias. O que Paulo está falando aqui? Glória a Jesus. Que ele não consegue dominar, aleluias, o seu pecado, a sua natureza que é volúpia. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Quero fazer o bem que eu quero, mas não faço. Mas faço o mal que não quero. Esse eu faço. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele fala. Eu quero fazer o bem, mas o meu pecado não consegue. Ou seja, que a palavra do Senhor diz no Isaías, todas as obras significa todos os atos. Que o ser humano, por mais que pense que está fazendo bom, só faz besteira. Porque bom é tudo direcionado por Deus. Se ele não divide a honra dele com ninguém, como pode nós, pó, cinza, bichinho de Jacó, fazermos algo bom? O próprio Jesus falou, bom mestre, bom é o Pai que está no céu. Aleluia. Olha o que Deus está falando, não tem como nós, aleluias, impossibilitarmos de fazer o mal. Ah, eu vou deixar de fazer isso. Não consegue, meu irmão. Verdade. Paulo, olha isso. Missionário Paulo, o apóstolo Paulo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Ou seja, se não tiver a condução do Espírito, o mal vai prevalecer em nossas vidas, meu irmão. Aleluias. Não adianta. Se nós não, aleluias, verdadeiramente sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, não adianta. Glória a Jesus. Não adianta. Olha o que diz aqui no livro de Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 4, diz isso aqui, ó. Tiago, capítulo 4. Olha isso. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? É? Aonde vêm as guerras e as pelejas dentre vós? Aonde vem, da onde vêm as suas pelejas? Aonde vêm as suas guerras? Da onde vêm as suas pelejas? Da onde vêm as suas guerras? É uma pergunta. Porventura não vem disto, a saber? Por quê? Tudo vem quando o crente fixa em alguma coisa para executar. A guerra vem quando você tenta fazer alguma coisa, impedir. E a palavra do Senhor diz, poderá por um acaso você mudar um covado das coisas que tem que acontecer?
O que eu entendo com isso, meu irmão? Tudo está pré-escrito, nos mínimos detalhes. O ser humano não pode mudar o curso da história, meu irmão. O ser humano não pode mudar o curso da direção das estrelas, meu irmão. O ser humano tem que se limitar no seu pequeno, na sua pequenez, sabedoria, meu irmão. Porque a grande sabedoria, o grande sábio, entrega as suas vidas, os grandes sábios entregam as suas vidas à condução da perfeição. Que é quem? Jesus Cristo. A sabedoria encarnada, o amor encarnado, louvado seja o nome do Senhor. Isto, irmãos, é o que Deus nos fala. Aleluia. Aleluias. Dos vossos deleites, os quais guerreiam os vossos membros. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois cheios de invejas. Nada podes alcançar. Olha isso. Combateis guerras e não tendes o que desejas, porque não pedis. Você tenta alcançar, aleluias, por si próprio. Você tenta alcançar por si próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí diz aqui: pedis e não recebeis, porque pede mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Olha isso. As pessoas querem saciar os deleites da sua carne. E é o que eu falei. Amor, buscar o reino de Deus. E o reino de Deus só vem quando você se declara para ele. Salomão diz em Cantares. O amor. Eu sou da minha amada e a minha amada é minha. É um poema, uma declaração de amor que Jesus Cristo faz para nós, que Deus faz para nós, na pessoa de Cristo Jesus, através do Verbo encarnado. E nós rejeitamos, meu irmão. Nós rejeitamos. Aleluia. Pedis e não recebeis, porque pede maus, para gastares em vossos próprios deleitos. Adúlteros e adúlteras. Aleluias. Por quê? Se prostituir com as coisas do mundo. Não sabeis que vós, aleluias, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que, aleluias, quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Olha isso. Ou, cuidai vós, por não dizer as Escrituras, ou, cuidai-vos, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que habita em nós sente ciúme. Olha isso. Como é que quer fazer um comprometimento com o noivo? Como quer casar com Jesus Cristo, assumir um compromisso e quer dar uma voltinha que nem, aleluias, aconteceu no livro de Oséias. Vou lá dar uma voltinha nos meus ex-maridos? Olha isso. Tudo dentro de um contexto, meu irmão. Ou não sabes, aleluias, que o mundo é inimizade contra Deus? Ou cuidai-vos, que diz as Escrituras, tem cuidado? O Espírito que habita em nós tem ciúmes. Tem ciúmes? Aleluias. Antes eles dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como? Não saindo para atrair a Jesus. Não se prostituindo com as coisas do mundo. Meu irmão. Porque o pecado, o mal, já basta o que nós somos. A tendência é nós caminharmos. E a cada passo do Espírito nos conduzindo, seja a palavra sendo lâmpada para nossos pés, vai caindo um pedacinho da nossa carne putrificada. As ataduras, as amarras de Satanás vai caindo juntamente com a carne putrificada, como leprosos que um dia fomos. Por isso que Jesus falou, vem para fora, Lázaro. Mas ele estava o quê?
cheio de atadura. Por quê? Por causa da sua lepra. E o inimigo, ele tenta apontar a minha e a sua lepra. Mas não devemos dar ouvido a ele, não. Temos que ouvir a palavra da verdade. É verdade. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti a vossa miséria, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em plantos, e vossos gozos em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13. Ei agora vós, os que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, aleluias, e passaremos lá um ano, e contrataremos e ganharemos, digo-vos, que não sabes o que acontecerá amanhã, diz o Senhor, aleluias, porque o que é a vossa vida? Deus perguntando. Certamente você é um vapor. Aparece um pouco de tempo e logo, aleluias, desvanecerá. Morrerá. Meu Deus, glória a Deus. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda jactância semelhante a esta é maligna. O pecado, pois, está naquele que, aleluia, sabe fazer o bem e não o faz. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esta é uma palavra, aleluia, de avivamento. Esta é uma palavra de despertamento em nome de Jesus Cristo, irmão. Que essa palavra seja guardada na tábua do seu coração, medite nela de dia e de noite, meu irmão. Pois verdadeiramente, a palavra do Senhor diz que nós devemos se encher do que? Do Espírito, da palavra poderosa. O poder está na palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Aleluia, Jesus Cristo falou, vos lhe dou poder. Para quê? Para, aleluia, fugir do diabo. Ou seja, resistir à tentação. Aleluia, resiste o diabo e ele fugirá de vós. E da mesma maneira, através do que? Do poder da palavra. Jesus Cristo foi tentado e o diabo fez o quê? Fugiu dele. Através do quê? Do poder da palavra, meu irmão. Como podereis? Aleluias, devemos apresentar ao Senhor, aleluias, como um obreiro aprovado, aquele que manuseia bem a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa vos abençoar, lhe livrar e lhe guardar de todos os males, e essa palavra vá e produza o resultado assim esperado, aleluias. Que o Espírito Santo, aleluias, convença o homem dos seus maus caminhos. Boa noite a todos, que Deus abençoe.